Na Band News FM. Aí vem Denilson. Denilson neles. Oferecimento Iveco. Você não vê, mas a cada curva nós estamos com você. A gente não para. Iveco e Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Denilson Show com a gente. Seguinte, meu parceiro, até que enfim, hein? Até que enfim a seleção brasileira jogou bem, parece que escutaram a gente. Demais, né? Levantaram a cabeça, você não viu? Band News é pra vocês. E aí? Boa tarde, Fábio, Gabi, ouvintes Oi. do Band News FM. A gente poderia falar o que a gente tá falando em off aqui, né? Não é melhor Melhor não. Tá desligado? Ai, ainda bem, o seu microfone estava desligado, tava ainda bem, desligado, aí não deu pra ouvir o que você falou agora. Beleza, Vamos guardar na entre a próxima gente. sexta eu não preciso vir, então. Vamos guardar São pra os nós. Vamos começar de novo. São Tá bom. sinais. O Fábio tava o quê? O microfone do Tava, Fábio, que ele tava. me perguntou. Não, ainda era bem e tal, pessoal, tal. desculpa. Era pessoal, então tá, desculpa. Eu vim de amarelo hoje em homenagem à seleção brasileira. Boa tarde, ouvintes do Band News FM, Fábio, Gabi. A gente poderia conversar do que a gente tava falando antes aqui em off. Melhor não. Mas melhor não, né? Pra não complicar. Não, vamos deixar entre nós. Bom, pessoal, trabalhamos ontem no jogo da seleção brasileira e me arrisco a dizer que foi um dos melhores jogos da seleção brasileira. Eu queria começar exaltando o lado coletivo da seleção, porque funcionou muito o lado coletivo. A gente tem falado quando tem Neymar em campo, que o Neymar acaba, obviamente, chamando a responsabilidade pelo talento que ele tem. Mas ontem eu vi uma seleção brasileira com algumas alternativas, né? Lembrando que o Veríssimo entrou ali, o Lucas Veríssimo entrou na zaga, o Emerson ali na lateral. O meio de campo ele praticamente não mudou muito, porque jogou o Fabinho, o Fred e o Paquetá, que já vinham jogando esses jogadores. E aí a entrada do Gabriel Jesus numa função que eu acho que é onde ele deve jogar, que é um 9, mesmo que ele de repente brigue aí com o Firmino, com o Gabigol, mas eu acho que eu acho que seria interessante vê-lo jogar ali. Ontem faltou só o gol pro Gabriel Jesus, que ele participou muito do jogo, no gol do Rafinha, por exemplo, num contra-ataque muito bem trabalhado. Ele fez parte dessa construção na finalização do Rafinha, o Neymar passando por isso também. E ontem o Brasil jogou muito no coletivo e isso me chamou muita atenção. E foi um jogo, esteticamente falando, muito legal de ver. É óbvio que a gente não pode exagerar também, porque só foi só um jogo. Se a gente pegar os últimos 2 jogos, foi muito ruim, é um contraste muito grande dos 2 últimos jogos pro de ontem contra o Uruguai, Venezuela e Equador. O Brasil jogou muito Colômbia. mal, assim, assustador, assim, o desempenho da seleção brasileira no geral. Não vou nem falar individualmente, mas coletivamente, assustador. Tanto é que o torcedor não para mais pra ver a seleção brasileira. E aí o jogo de ontem, pra quem não assistiu, provavelmente vendo os comentários, fala, caramba, acho que eu perdi um jogo interessante. Porque ontem o Brasil jogou como o Brasil, como o torcedor principalmente gosta, que é ali dando muitos dribles, caneta, chapéu, fazendo gol e criando oportunidade de fazer mais dos gols que foram feitos, e esse destaque do Rafinha. É legal quando surge um jogador com essa característica, que bate no peito, que chama a responsabilidade. Ontem aqui com o Maurício, com o Aline e com o Marcelo, a gente estava falando de que alguém vai ter que sair, né? Porque o Rafinha praticamente cravou o nome dele na lista final para a Copa do Mundo. Vai ser só se uma tragédia muito grande ou uma queda de rendimento gigante, ou uma lesão, que tomara que isso não aconteça, com o Rafinha para ele não tá na convocação final, porque ele mostrou o cartão de visita, ele deu uma alternativa pro Tite que o Tite não tinha, que é essa velocidade pelos lados do campo e também profundidade, porque isso engana o torcedor que pensa que o Rafinha, por ser canhoto, jogando do lado direito, não tem profundidade, e ele dá profundidade, cara, por causa ele tem um drible. E muitos jogadores que jogam por aquele lado não tinha esse drible. Tinha a perna canhota, a perna esquerda, cortava pra dentro e aí tentava uma tabela ou uma finalização. O Rafinha tem isso, tem o gol, tem o drible e também dá profundidade. Então foi uma grata surpresa e uma alternativa muito boa que o Tite conseguiu. E um cara entrou tranquilo, né? Joga tranquilo. Essa questão da profundidade talvez tenha sido o que mais mudou na seleção brasileira do jogo da Colômbia para esse contra o Uruguai. Porque você vai lembrar, contra a Colômbia, o Tite jogou com o Gabigol e o Neymar mais enfiados, aliás, se embolando, né? O Neymar tinha que voltar um pouco mais e não voltou. E dos lados, o Gabriel Jesus, que é um desperdício jogar só naquele corredor, e o Paquetá do outro lado, que são 2 jogadores que não dão profundidade. Exatamente. Não chegam à linha de fundo. Então o Brasil não conseguiu abrir, não conseguiu tirar a Colômbia da área. Ontem já foi diferente, sobretudo pelo Rafinha, que joga tranquilão, né? Tranquilo. Parece que ele Você já já tinha veste... destacado ele aqui, né? Falado do Rafinha como um nome aí
Eu não sei se foi você ou se foi o Fábio, agora eu fiquei confusa. Do Olha, Rafinha como um nome pra ser titular. Não pra... só nós dois, aliás, né? Porque o cara realmente conquistou todo mundo. Falamos também a respeito disso. Ele entrou super Porque bem. parece que ele já impressionante. veste a camisa da seleção já há algum tempo, assim. Parece que ele já tá na seleção já há um tempão. Com o Tite, com o jogador, adaptado aos jogadores. E aí a gente pode exaltar aquele jogador bom, né? O cara que tem qualidade, ele se adapta com jogadores bons, né? Jogando ao lado, assim. Em algum momento aqui eu falei guardadas as proporções, tá aqui, longe de comparação, que eu não gosto de comparação, que eu acho que a comparação ela sempre é injusta. Mas o retorno do Cantillo no meio de campo do Corinthians, ao lado de jogadores como Renato Augusto, Juliano, o futebol dele cresceu. Porque a bola vai pra frente, ou ele dá esse passe pro Renato Augusto ou pro Juliano, e a bola fica lá na frente. Antes ela batia e voltava. E aí parece que o Cantillo que tinha errado o passe, porque a bola não ficava lá na frente. E ontem a seleção brasileira, sendo redundante, o que eu gostei de ver foi que coletivamente a seleção funcionou. O Neymar não estava tão individualista como em outros momentos, porque também ele teve esse feeling, né, esse sentimento de que ele tem do lado um Rafinha que tá vivendo um momento interessante, então se eu tocar nele, a jogada vai acontecer. Então, às vezes, também tem isso, né? Eu tinha isso do Neymar de repente falar, poxa, fulano de tal não tá tão bem, às vezes eu não vou tocar porque eu acho que a jogada não vai acontecer. E eu acho que ele achou uma alternativa, o Neymar, pensando, acho que ele achou uma alternativa pra ele também, dividir essa responsabilidade na criação de jogadas da seleção brasileira. Fez um baita golaço o Neymar, né? Aliás, vários golaços no jogo do Neymar, muito bonito, do Rafinha, o terceiro pela jogada, o do Suárez, uma cobrança incrível de falta. Pra gente encerrar, você falava muito a respeito do Neymar, da condição psicológica dele, sorrindo muito mais em campo ontem, né? Você sentiu isso também e deve ter contribuído, né? Eu acho que o Neymar, a única coisa que vai fazer o Neymar dar a volta por cima é jogando futebol, que vai trazer a alegria para ele de volta. Então o grande desafio, eu acho que do Neymar agora, a gente tá, enfim, supondo que ele esteja passando por algum problema, enfim, emocional, saúde mental, que é um tema muito presente hoje em dia. A gente está supondo que ele esteja passando isso pelas declarações que ele deu antes de jogar pela seleção brasileira nessas eliminatórias. Ontem ele deu uma resposta muito positiva. Eu ainda, exigente agora ele pode render muito mais. Sim. O Neymar é muito mais jogador do que a gente viu ontem, e ele já provou isso. Mas eu acho que foi um pontapé inicial aí dentro desses últimos dias conturbados, depois da declaração dele, para ele voltar a ser o que o Neymar é. Ontem a gente teve aqui o Canal Plus, né, da televisão francesa, a principal TV francesa, acompanhando nossa transmissão, e um dos temas na entrevista, no bate-papo com eles, era justamente essa questão da saúde mental do Neymar. E aí terminou o jogo, eles acompanharam a transmissão toda. Os próprios repórteres franceses que estavam aqui sentiu também um alívio, né? Porque terminaram falando comigo assim, nossa, ele vai voltar bem lá pro Paris Saint-Germain. É isso. Então essa é a imagem que o Neymar tem que passar e, se Deus quiser, ele vai conseguir se recuperar e, pra encerrar, chegar voando na Copa do Mundo. Muito bem, Denilson Show com a gente, pra gente encerrar de vez, Denilson. Sim. Tchau pra você. Tem um jogo de fim de ano que eu tô armando, eu vou te chamar pra jogar comigo também. Esse é o nono Pode convite. ser? Esse é o nono convite. Eu só consigo jogar 3 no máximo. Um meu, um do Fábio e qual o terceiro? Eu tô recebendo muitos convites pra jogar final de ano, mas eu vou escolher os principais, os que aparecem na televisão, né, pra dar aquela brilhada. Claro, lógico. Tá na minha lista, então. Pode jogar ali na ponta beijo, esquerda, pertinho do beijo. banco, não tem problema. Bom fim de semana. Bom final de semana pra todos. Valeu.